Fala pessoal, beleza? Bom, hoje vai ser o primeiro vídeo de Node aqui no canal, então já vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal para você me dar aquela força. Bom, então vamos lá. O que é Node.js? Bom, o Node é um software de código aberto que é baseado no interpretador do JavaScript que permite a execução de códigos JavaScript fora de um navegador web. Então, é o back-end, é o por trás de tudo que as pessoas não conseguem ver facilmente. Então, para que ele serve? O Node é uma ferramenta que ele vai entregar a capacidade de interpretar códigos JavaScript de maneira bem similar ao navegador, tranquilo? Node.js é JavaScript, mas é um JavaScript que não é interpretada direto do navegador, entendeu? Quando a gente trabalha com programação, a gente trabalha com linguagens compiladas e interpretadas. E isso é uma coisa fora da aula de hoje. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte: sempre que a gente for rodar um programa, esse programa ele precisa de uma ferramenta, um ambiente que seja capaz de interpretar o que está escrito no programa. Por exemplo, quando a gente tem um arquivo .doc, um arquivo de texto. Então, para abrir isso, normalmente a gente precisa de um programa específico para abrir isso, para ler isso. Então, tem vários, por exemplo, o Microsoft Word e outros similares. Agora vamos lá. O JavaScript, o ambiente que o computador consegue interpretar os códigos em JavaScript é o navegador. Na real mesmo, não é o navegador em si, que o navegador ele vai interpretar mesmo o HTML, que o JavaScript entra no meio dele. Mas os navegadores, por conta própria, já tem um interpretador para ele conseguir entender o JavaScript e rodar a programação, rodar o código JavaScript. Então a gente pode dizer que o navegador é um ambiente de execução original do JavaScript. Então, quando a gente começa a dar nossos primeiros passos no JavaScript, a gente utiliza logo o console, ou carrega os códigos JavaScript através da própria tag script do HTML. Então vamos lá, para que a gente está falando de navegador aqui, sendo que o curso ele é de Node? Vamos lá, o Node não é nada mais do que tipo como é que eu posso dizer, um motor de interpretação do JavaScript fora do ambiente de um próprio navegador. Ou seja, ele tem uma série de características, uma série de recursos, diversas bibliotecas, diversas APIs que são um pouquinho diferentes das do próprio navegador, porque ele tem algumas funções diferentes, uma vez que o Node é um pouco diferente da função do navegador. Então, as ferramentas de interpretação que o JavaScript e o Node têm são um pouco diferentes das ferramentas de interpretação do JavaScript no navegador. Então, quais são essas opções especiais que o Node tem? Então, a gente já descobriu que o Node existe para que o JavaScript seja usado para outros tipos de funcionalidade que vão além das páginas do navegador. Então, para o Node trabalhar com para trabalhar com ferramentas que não são do navegador, ele tem algumas libs escritas especificamente para ele, que são diferentes da do próprio navegador. Ou até que muitas vezes existem no próprio navegador, mas interpretam de forma diferente, um pouco diferente. Então a gente pode utilizar o Node.js para fazer chatbots, web service e várias outras coisas. Então vamos lá, vamos de novo. Node.js é ou não o JavaScript mesmo?
Então, como é que é? Não é diferente uma coisa da outra? Então, não. A linguagem é a mesma coisa, é a mesma. O que ocorre é a particularidade do JavaScript. No JavaScript, basicamente, tudo dentro da linguagem, todas as funcionalidades da linguagem, os métodos para a gente trabalhar com propriedades, com bibliotecas ou com outros tipos de coisas, são basicamente interpretadas pelo motor de interpretação, ou seja, que no caso o navegador. Os navegadores normalmente trabalham basicamente com as mesmas usabilidades, porque tem que ser o mesmo site apresentado para todos os navegadores. Então, cada navegador tem o seu próprio motor para interpretar o JavaScript. Por exemplo, a V8. A V8 foi criada pela própria Google. A SpiderMonkey é o nome do motor que vai interpretar do Firefox. Então, o Microsoft Edge, que foi o superior do caso da Internet Explorer, ele roda no motor, roda em cima do Chrome. Entendeu? Então isso aqui não é uma coisa muito importante, mas é importante só a gente saber disso. Então, por exemplo, algum método para ordenar arrays é um método aleatório aí. Existem todas as, que no caso a gente fala ends, que no caso para interpretar pelos navegadores. Então existem em todos. Existem em todos os navegadores da mesma forma. Por exemplo, para a gente colocar uma frase em, por exemplo, um to lowercase. Então, que ele retorna tudo convertido para minúsculo. Então, ele vai funcionar da mesma forma para todos os navegadores. Então, a forma do algoritmo que ele é implementado, então, por trás, por exemplo, do to lowercase, tem algum cara atrás dele, tem um algoritmo atrás dele, que vai fazer a função dele. Então, a forma que essa propriedade é interpretada por baixo dos planos, por baixo dos panos, que normalmente o pessoal fala, podem variar um pouco de cada motor de navegador. No caso, como eu falei, o nome ends. Então, cada navegador, cada end, no caso, vai desenvolver a sua própria forma para fazer aquela propriedade funcionar. Tá, mas aí e o Node? Que horas ele entra nessa história aí? O Node, ele foi desenvolvido na base da V8, que é a do Google Chrome. Porém, ele não tem a mesma quantidade de bibliotecas que com o navegador ele tem. Por exemplo, toda a parte do JavaScript que faz a manipulação do DOM, que faz a junção do JavaScript com o HTML. Porque necessariamente não é para isso que o Node serve. Então ele não tem todas essas propriedades. Mas ele também tem propriedades que com o navegador já não tem. Por exemplo, um módulo HTTP. E algumas propriedades, algumas APIs para ligar com dados, entendeu? Então cada coisa tem ferramentas diferentes. Mas o JavaScript é o mesmo. Então, o Node é o desenvolvimento back-end, por trás dos planos. Já o front-end não, é aquilo que você está desenvolvendo e vendo na sua frente, assim. Também a gente consegue usar o Node para desenvolver aplicações inteiras. Por exemplo, eu criei algumas playlists de cursos aqui, mas em todas eu utilizei o Visual Studio Code como editor. Mas, por exemplo, o editor Atom, que também é um editor muito bom, eu utilizei ele por bastante tempo. Então ele é uma aplicação desenvolvida com Node, também desenvolvido pelo GitHub, o Atom no caso. Outro também é o Postman, que é outra ferramenta para a gente poder trabalhar com documentações de APIs e várias outras funções legais, que a gente já vai conhecer mais sobre essa ferramenta um pouquinho lá na frente. Então vamos lá. Então, resumindo, a linguagem, o JavaScript é a mesma.
também pode ser o famoso TypeScript, beleza? Mas não é o foco aqui, então eu não vou nem falar dele. Então, novamente, o que o Node faz é que ele permite a gente escrever JavaScript que rodem fora do ambiente de um navegador. E ele tem as suas ferramentas específicas. Você mexer com o Node.js se baseia em aprender as peculiaridades desse outro ambiente, que é um pouquinho diferente de trabalhar com um navegador. Então vamos lá, vamos instalar essa ferramenta aqui, beleza? Então vamos começar aqui. Bom, eu já tenho ele instalado na minha máquina, então eu abri o Windows Sandbox aqui para poder instalar do zero com vocês. Vamos lá, vamos iniciar ele aqui. Vamos abrir ele aqui. Então vamos lá. Node.js. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui. Node pesquisa, vamos lá. Node.js. Aqui. Então vou traduzir para o português aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Então, olha só, download para Windows. O Node é um ambiente de tempo de execução JavaScript de código aberto e multiplataforma. Então aqui vamos lá. É recomendado para a maioria dos usuários e os últimos recursos. Então eu sempre baixo os últimos recursos. Não vai mudar em nada. Aqui é mais recomendado mesmo, pelo próprio Node. Mas não tem muita diferença não. Então eu sempre instalo os últimos recursos. Provavelmente quando eles atualizam bastante isso aqui. Então provavelmente quando você for assistir esse vídeo já vai estar em uma versão diferente. Então vou baixar esse daqui, 20.7.0, que é atual. Está instalando, olha só, Node. Olha só, abrir arquivo. Preparando a instalação. Olha só, bem-vindo ao Node.js. Então, vamos começar. A gente aceita aqui. Next. Next. Automaticamente está as ferramentas necessárias. Next. Install. Agora está instalando. Não tem tanta dificuldade. Mas se você não instalar isso aqui, não vai conseguir trabalhar. Isso aqui, é obrigatório você instalar isso aqui para você trabalhar com o Node. Então, olha só, está instalando. Não demora muito, dependendo da sua máquina. Status e olha só, completado a instalação do Node.js. Então, fechar aqui e olha só, ele já abriu aqui, tudo certinho. Isso aqui é normal. Pressione qualquer tecla para continuar. Vou botar aqui. Então, olha só, aqui o Node.js. Então, beleza, não tem mágica nenhuma, não tem nenhuma dificuldade aqui. Então vamos começar a falar com ele aqui. Vamos dar um Windows R aqui, vamos abrir o terminal, CMD. Olha só, abriu aqui. Vamos iniciar aqui o Node. E se a gente botar o traço V, ele vai me dar a versão. Olha só, 20.7, deixa eu dar um zoom aqui. 20.7.0, que é a que a gente instalou. Vamos dar um Ctrl L aqui para limpar. Então vamos lá, vamos começar a falar com ele aqui. Por exemplo, agora vamos falar aqui Node. Agora, bem-vindo ao Node.js. Agora vamos lá. Vamos, por exemplo, colocar aqui 5 mais 5. Olha só, ele já me deu aqui. Então isso aqui é a Node.js. Tá, então a ferramenta está instalada aqui, mas aí, como é que eu uso isso aqui? Como é que eu vou utilizar essa ferramenta aqui no meu projeto? Se você já fez alguma coisa com Node, você já deve ter ouvido falar aqui sobre alguns comandos, por exemplo, npm install e aquele arquivo também que é o package.json. Então isso aqui é bastante importante para a gente entender como é que o Node funciona no nosso projeto. Tá, então vamos começar a falar por aquele cara ali que é o package.json.
esse cara aqui. Eu digitei ele aqui só para vocês poder trabalhar, falar com ele. Falar com ele não, porque eu ainda não criei nenhuma pasta aqui, então não tem como eu falar com ele. Então o packet.json, o que ele é? Ele é tipo o coração criada pela própria Google. A SpiderMonkey é o nome do motor que vai interpretar do Firefox. Então o Microsoft Edge, que foi o superior do caso da Internet Explorer, ele roda no motor, roda em cima do Chrome. Entendeu? Então isso aqui não é uma coisa muito importante, mas é importante só a gente saber disso. Então, por exemplo, algum método para ordenar arrays é um método aleatório aí. Existem todas as, que no caso a gente fala ends, que no caso para interpretar pelos navegadores. Então, existem em todos. Existem em todos os navegadores da mesma forma. Por exemplo, para a gente colocar uma frase em, por exemplo, um to lowercase. Então, que ele retorna tudo convertido para minúsculo. Então, ele vai funcionar da mesma forma para todos os navegadores. Então, a forma do algoritmo que ele é implementado, então, por trás, por exemplo, do to lowercase, tem algum cara atrás dele, tem um algoritmo atrás dele, que vai fazer a função dele. Então, a forma que essa propriedade é interpretada por baixo dos planos, por baixo dos panos, que normalmente o pessoal fala, podem variar um pouco de cada motor de navegador. No caso, como eu falei, o nome ends. Então, cada navegador, cada end, no caso, vai desenvolver a sua própria forma para fazer aquela propriedade funcionar. Tá, mas aí e o Node? Que horas ele entra nessa história aí? O Node, ele foi desenvolvido na base da V8, que é a do Google Chrome. Porém, ele não tem a mesma quantidade de bibliotecas que com o navegador ele tem. Por exemplo, toda a parte do JavaScript que faz a manipulação do DOM, que faz a junção do JavaScript com o HTML. Porque necessariamente não é para isso que o Node serve. Então ele não tem todas essas propriedades. Mas ele também tem propriedades que com o navegador já não tem. Por exemplo, um módulo HTTP. E algumas propriedades, algumas APIs para ligar com dados, entendeu? Então cada coisa tem ferramentas diferentes. Mas o JavaScript é o mesmo. Então, o Node é o desenvolvimento back-end, por trás dos planos. Já o front-end não, é aquilo que você está desenvolvendo e vendo na sua frente, assim. Também a gente consegue usar o Node para desenvolver aplicações inteiras. Por exemplo, eu criei algumas playlists de cursos aqui, mas em todas eu utilizei o Visual Studio Code como editor. Mas, por exemplo, o editor Atom, que também é um editor muito bom, eu utilizei ele por bastante tempo. Então ele é uma aplicação desenvolvida com Node, também desenvolvido pelo GitHub, o Atom no caso. Outro também é o Postman, que é outra ferramenta para a gente poder trabalhar com documentações de APIs e várias outras funções legais, que a gente já vai conhecer mais sobre essa ferramenta um pouquinho lá na frente. Então vamos lá. Então, resumindo, a linguagem, o JavaScript é a mesma. Também pode ser o famoso TypeScript, beleza? Mas não é o foco aqui, então eu não vou nem falar dele. Então, novamente, o que o Node faz é que ele permite a gente escrever JavaScript que rodem fora do ambiente de um navegador. E ele tem as suas ferramentas específicas. Você mexer com o Node.js se baseia em aprender as peculiaridades desse outro ambiente, que é um pouquinho diferente de trabalhar com um navegador. Então, vamos lá. Vamos instalar essa ferramenta aqui. Beleza? Então, vamos começar aqui.
Bom, eu já tenho ele instalado na minha máquina, então eu abri o Windows Sandbox aqui para poder instalar do zero com vocês. Vamos lá, vamos iniciar ele aqui. Vamos abrir ele aqui. Então vamos lá. Node.js. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui. Node pesquisa, vamos lá. Node.js. Aqui. Então vou traduzir para o português aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Então, olha só, download para Windows. O Node é um ambiente de tempo de execução JavaScript de código aberto e multiplataforma. Então aqui vamos lá. É recomendado para a maioria dos usuários e os últimos recursos. Então, eu sempre baixo os últimos recursos. Não vai mudar em nada. Aqui é mais pro recomendado mesmo, pelo próprio Node. Mas não tem muita diferença não. Então eu sempre instalo os últimos recursos. Provavelmente quando eles atualizam bastante isso aqui. Então provavelmente quando você for assistir esse vídeo, já vai estar em uma versão diferente. Então vou baixar esse daqui, 20.7.0, que é atual. Está instalando, olha só, Node. Olha só, abrir arquivo. Preparando a instalação. Olha só, bem-vindo ao Node.js. Então, vamos começar. A gente aceita aqui. Next. Next. Automaticamente está as ferramentas necessárias. Next. Install. Agora está instalando. Não tem tanta dificuldade. Mas se você não instalar isso aqui, não vai conseguir trabalhar. Isso aqui é obrigatório você instalar isso aqui para você trabalhar com o Node. Então olha só, está instalando. Não demora muito, dependendo da sua máquina. Status e olha só, completado a instalação do Node.js. Então, fechar aqui e olha só, ele já abriu aqui, tudo certinho. Isso aqui é normal. Pressione qualquer tecla para continuar. Vou botar aqui. Então, olha só, aqui o Node.js. Então, beleza, não tem mágica nenhuma, não tem nenhuma dificuldade aqui. Então, eu fechei o navegador aqui, mas não deveria. De editor de código, a gente vai usar o Visual Studio Code para poder a gente escrever aqui. Então, vamos instalar o Visual Studio Code, download. É a mesma instalação para todos os sistemas operacionais. Eu estou utilizando aqui o Windows, mas para Linux é a mesma coisa, como se você fosse instalar qualquer outro programa. Tá iniciando aqui porque eu tô com o gravador, tá pesando aqui, então tá um pouco lento aqui a minha máquina. Então aqui eu vou instalar para Windows. Tá lá, download. Então, olha só. Então ali começou a instalação, Visual Studio Code Use Setup. Vamos abrir o arquivo. Olha só. Ok. Eu aceito o acordo. Próximo. Eu posso clicar aqui para criar um atalho já na minha área de trabalho. Então, próximo, instalar. Tá preparando para instalar. Então aqui, olha só, extraindo arquivos. Beleza? É bem rapidinho. Beleza, completada a instalação do Visual Studio Code. Beleza, saí aqui da Windows Sandbox. Então vamos lá. Vamos começar a ver ele aqui. Então eu vou abrir o meu terminal aqui. Para abrir o terminal, então eu posso vir aqui em ver, em terminal, ou eu posso clicar com Ctrl e a crave. Automaticamente eu abro a minha crave aqui. Então tranquilo. Eu vou começar então.
Então aqui eu já vou começar a digitar Node e vou dar um Enter. Olha só, bem-vindo ao Node.js. Versão aqui na versão que eu instalei no Windows Sandbox foi a 17.7.0. Aqui eu já estou usando o Visual Studio Code do minha máquina mesmo. Então vai estar a versão um pouco diferente, mas não liga para essa versão aqui. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vou abrir outro terminal aqui. Então vamos lá. Vamos dar aqui na nossa pasta um npm init para a gente poder iniciar o nosso Node aqui. Então vamos lá. Olha só. O packet name, eu já vou falar sobre isso aqui, eu vou deixar em Node mesmo. Versão tá. Vou dar um Enter para já iniciar. E beleza. Então começou aqui, criou esse packet JSON aqui. Vou fechar por enquanto. O que é esse packet JSON aqui? Bom, o packet JSON, ele é o coração de qualquer projeto que use Node aqui. Aqui é o coração dele aqui. Então tudo que você instalar, todas as bibliotecas que você instalar, tudo vai ficar armazenado aqui. Então tudo que instalar, ele automaticamente vai vir para cá. Tranquilo? Então isso aqui é o coração. Qualquer projeto Node.js vai iniciar com isso aqui. Então jamais apague esse packet JSON aqui do seu projeto, porque se você apagar isso aqui, você vai tirar o coração do projeto. Então eu iniciei aqui com o npm init, mas como é que eu instalo bibliotecas? Como é que eu instalo as ferramentas que vão me ajudar a fazer o meu projeto? Aqui entra no caso a npm. Também tem a Yarn também, mas eu não vou falar sobre ela porque a npm para mim é a melhor que tem e é o que as pessoas mais utilizam. Bom, o npm as pessoas chamam ele como gerenciador de pacotes. Ou seja, eles são repositórios. Então são repositórios de códigos voltados para a instalação de pacotes do Node. Por exemplo, alguma ferramenta que vai fazer, por exemplo, uma única função bem específica. Ou também ferramentas muito grandes, muito complexas, que fazem diversas ferramentas para a gente usar com o Node.js, que dá para a gente usar com o Node.js. O npm já vem instalado junto com o Node. Por isso que quando eu dei o npm init ali para iniciar, automaticamente ele já instalou. Já iniciou, porque ele já vem instalado por padrão com o Node. Tá, então o que é esse gerenciamento de pacotes? Através desses gerenciadores, desses repositórios de códigos, a gente consegue instalar pacotes, frameworks, bibliotecas, todos os pacotes que a gente quer utilizar no nosso projeto. Então, por exemplo, o nome de uma ferramenta aqui, de uma biblioteca, que é o Express, que a gente já vai conhecer. Por exemplo, então vamos lá. Vamos dar npm install, que é o Express. Eu já vou falar sobre ela lá para frente. Mas é só para usar de exemplo. Quando eu instalo aqui npm install Express, olha só, eu estou instalando essa ferramenta, ele está puxando lá do site da npm, do Express. Olha só, então ele foi por baixo dos panos e foi lá e instalou essa ferramenta para mim. Então ele puxou todos os arquivos necessários da ferramenta que a gente escolheu, da biblioteca, que no caso foi a Express. Não vou falar sobre ela nesse vídeo, que eu só usei ela como um exemplo. Então ele baixa tudo isso no diretório local do seu projeto, dentro da Node Modules. Ou seja, então, módulos do Node. A partir disso aqui, todas as funções dessa biblioteca ficam disponíveis para a gente poder utilizar no nosso projeto. E aí, por exemplo, aqui que a gente utilizou quem? O Express. A Express é uma ferramenta bastante utilizada para criar aplicações web com o JavaScript. Tem outros similares também, mas o Express é o mais famoso. Então, quando a gente instala npm install Express, automaticamente o packet.json automaticamente ele é atualizado. Então, olha só, as dependências. Então, ele vai passar aqui dependências. Então, Express, a versão mais atualizada.
automaticamente ele atualizou. Então, a partir disso aqui, o projeto ele consegue instalar todas as dependências para ser utilizada ele. E dentro da pasta Node Modules, fica dentro os arquivos necessários para que essas dependências funcionem. Porque é muito comum que uma dependência, principalmente quando é uma coisa muito grande, por exemplo, o Express, seja ela mesma criada a partir de outras dependências. Embora toda essa lista aqui do Node Modules não apareça no package.json, tem várias pastas, vários arquivos dentro de pastas, não aparecer no package.json, eles são instalados no repositório central da NPM e eles vão para dentro da sua pasta Node Modules. E também, se vocês repararem, ele criou o package.lock.json, que ele gerencia, como é que eu posso dizer, de uma forma mais fina. Olha só, vamos abrir ele aqui. Todas as versões de todas as dependências. Olha só, tem bastante coisa aqui. Então, o package.json, a gente só instala o Express. Olha só, dependências, só o Express está aqui. Mas, aqui dentro do Node Modules, trouxe mais de 50 pacotes aqui. Então, para o Express funcionar, ele precisa de outras dependências, que ele puxa, que ele traz junto com ele. Então, pequenas coisas que precisam para a ferramenta funcionar. Então, a partir disso tudo, a gente fica... a ferramenta fica disponível para a gente poder utilizar no nosso projeto. Então, onde é que o Node entra aí? É dentro do ambiente Node que esse projeto vai ser executado. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui, novo arquivo, vou botar o nome de index.js. Então, aqui eu vou dar um console.log, falar oi. Agora, vamos lá. Se eu aqui der, eu vou dar um node index.js. Olha só o que ele vai me dar. Olha só, oi. Olha só, deixa eu dar um Ctrl L aqui para limpar. Vamos lá de novo para ficar melhor. Deixa eu dar vamos lá. Então, node index.js. Olha só, abri ele aqui, então ele olha só, oi. Então ele já deu para mim aqui o que eu puxei. Então olha só que legal. O que a gente está falando aqui quando a gente dá node index.js? Utilize o node para executar o código que está dentro de index.js, que é o arquivo. E aí ele encontra tudo que a gente mandou e executa. Então o node pega, interpreta e faz o que tem que fazer. Agora vamos lá, olha que interessante. Por exemplo, no React, que é um framework aqui de JavaScript. Por que se o JavaScript é o back-end, por que sempre quando eu tenho que ter o React, quando eu vou instalar, eu tenho que... Só funciona aqui se eu tiver o Node instalado. Então, se eu vou rodar o JavaScript no navegador, onde é que o Node entra aqui? Por exemplo, aqui eu mencionei o React, mas pode ser o Vue, ou o Angular, ou outras coisas. Então, vamos lá. Mesmo que a gente esteja trabalhando com o JavaScript no navegador, ou seja, todo o código que a gente escrever com React, ele está falando comigo, eu estou falando com ele já lá no navegador. A gente precisa, então, de alguns recursos que estão fora dele ali. Por exemplo, bibliotecas que a gente usa para subir servidor local, que vai tipo emular o site. Bibliotecas de teste que a gente usa para testar. Então, toda essa burocracia aí até dentro da pasta Node Modules. Então, ele já sabe o que está puxando, cada biblioteca, cada coisa que ele está puxando. Cada código que eu preciso para executar cada código. Beleza? Então, esse vídeo ele vai ficando por aqui. Ainda vai ter diversas coisas ainda que a gente vai aprender sobre o Node. E esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Então, eu espero de coração que você tenha gostado. E eu conto com você no meu próximo vídeo.